Estudo mostra que desde que a Constituição brasileira foi promulgada há 36 anos, cerca de 8 milhões de normas gerais foram editadas. A grande quantidade delas exige uma estrutura burocrática que todo ano obriga as empresas a gastarem 270 bilhões de reais. Tá ali para todo mundo ver. O brasileiro já pagou quase 3 trilhões de reais em impostos aos governos apenas este ano. Um montante que representa cerca de 40% do rendimento médio do trabalhador. Enquanto algumas taxas são cobradas diretamente do consumidor, outras estão embutidas na contratação de serviços e compra de produtos, já que as empresas que também pagam impostos incluem esses valores no preço final. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já parou para pensar o seguinte? Você trabalha duro todos os dias, paga seus impostos regularmente, mas já parou para se perguntar o seguinte: para onde realmente vai o seu dinheiro? Será que ele está sendo realmente bem utilizado pelo governo ou está indo pelo ralo da ineficiência de gastos desenfreados? O nosso artigo 145 da Constituição Federal define os tributos que podem ser cobrados dos cidadãos e empresas. São eles, os impostos que não têm destinação específica, como exemplo IPTU, IPVA, Imposto de Renda, as taxas que devem ser cobradas em trocas de serviço público específico, como taxa de lixo, emissão de documentos e as contribuições. Mas será que o Estado ele respeita esses princípios e arrecada apenas o necessário para garantir os serviços básicos? Ou será que nós estamos presos a um sistema de tributação voraz que suga cada vez mais a população e das empresas, enquanto os serviços públicos continuam precários? Hoje vamos expor aqui como os impostos afetam sua vida. Vamos analisar o impacto desse sistema na economia e comparar com outros países. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. Nossa carga tributária gira em torno de 33% do PIB, um percentual superior ao de países como os Estados Unidos e o Chile. Para onde vai esse dinheiro? Segundo o artigo 167 da Constituição Federal, é vedada a vinculação de impostos a órgãos, fundos ou despesas específicas, com algumas exceções. Isso significa o quê? Significa que o governo ele pode arrecadar e gastar como quiser, mas dentro do orçamento aprovado. Mas será que essa liberdade ela não abre margem para abusos? A título de ilustração, como exemplo, na Dinamarca, a carga tributária também é alta, mas os cidadãos eles recebem educação e saúde assim de qualidade mesmo, infraestrutura eficiente e serviços públicos que realmente funcionam. Já aqui no Brasil, nós pagamos muitos impostos, mas nós enfrentamos filas no SUS, escolas públicas sucateadas e estradas em péssimo estado. Significa que o problema não é apenas a carga tributária, mas a forma como o dinheiro ele é gasto. Além de pagar muito, o brasileiro ele enfrenta uma das legislações tributárias mais complicadas do mundo. Segundo um estudo do Banco Mundial, uma empresa no Brasil gasta em média 1.500 horas por ano apenas para lidar com obrigações fiscais. Nos Estados Unidos, esse número é de 175 horas. O Código Tributário Nacional, que regulamenta a arrecadação de impostos no Brasil, prevê inúmeras obrigações acessórias, declarações, guias, notas fiscais eletrônicas, entre outros. Isso cria um cenário burocrático e caótico. Isso desestimula investimentos e trava totalmente o crescimento econômico. Quem paga a conta no final? O consumidor. Sou eu, é você, porque as empresas elas repassam esses custos para os preços dos produtos e serviços. É inevitável, não tem como. Agora, analisando o cenário, você já percebeu que além de pagar impostos diretamente, como IPVA, o imposto de renda, você paga impostos indiretos em tudo que você consome, abastecendo seu carro, por exemplo. Cerca de 40% do valor da gasolina são impostos. O pãozinho que você compra lá na padaria de manhã cedo, 20% desse preço é tributo. E o celular que você tem aí, que você usa dia após dia, a carga tributária pode ultrapassar 40% do valor do aparelho. A nossa Constituição Federal, no artigo 150, diz que o governo ele deve respeitar o princípio da capacidade contributiva, ou seja, tributar de forma justa e proporcional. Mas será que isso está sendo cumprido realmente? Quando os mais pobres eles pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos aqui no Brasil. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor que os ricos paguem mais impostos. Não, nós temos que ter uma carga tributária mais igualitária, mais justa. No Brasil, o sistema tributário ele é regressivo, o que significa que quem tem menos renda sente mais o peso dos tributos. Em países desenvolvidos, a tributação incide mais sobre a renda e sobre o patrimônio. Já aqui no Brasil, o governo
governo ele arrecada mais impostos sobre consumo. Isso prejudica os mais pobres. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, eles cobram menos impostos, têm um sistema menos burocrático. Os cidadãos, eles podem ver para onde vai cada centavo pago ao governo. Na Suécia, os impostos, eles são elevados, mas há um retorno real para a população com serviços públicos de alta qualidade. Já aqui no Brasil, bom, nós sabemos, aqui no Brasil nós temos impostos de países desenvolvidos, mas nós recebemos serviços de países subdesenvolvidos. A grande questão é, será que o governo brasileiro faz o que deveria com os nossos recursos? Diante de todo esse cenário, é de extrema importância nós entendermos os nossos direitos, buscar conhecimento. A Constituição Federal, ela prevê princípios que o governo deve seguir na tributação. Nós devemos também cobrar transparência. O artigo 37 da Constituição determina que a administração pública deve obedecer ao princípio da eficiência. E nós temos o direito de exigir isso. É preciso que apoiemos as reformas que simplifiquem o sistema tributário. Precisamos de um sistema mais simples e mais justo. Se o governo quer continuar arrecadando bilhões, precisamos exigir que esse dinheiro seja usado de forma eficiente, transparente. Caso contrário, estaremos apenas trabalhando cada vez mais para sustentar um Estado ineficiente, inchado e gastador. E você concorda comigo? Nós pagamos impostos demais? Acha que o governo usa nosso dinheiro corretamente ou não? Deixa sua opinião nos comentários. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder mais nada. E sim, você pode e deve cobrar um governo mais responsável. Até o próximo vídeo.